Oi, pessoal. Então, é o seguinte, tá? Eu percebi aqui, o Meet, ele diminuiu um pouquinho o tempo de aula, então, eu vou vou complementar, então, como parte 2, a aula sobre as principais doenças e medicamentos na saúde do idoso, tá? Vou apresentar esse material para você e vou tentar ficar aí dentro dos 25 minutos, porque ele vai cortar a minha aula nos 25 minutos, tá ok? Então, é isso aqui, né, pessoal? Nós tínhamos parado aqui nos fatores de risco para a osteoporose e para as fraturas. Então, como eu ia dizendo, eles vão ser divididos, esses fatores de risco, em fatores de risco, né, maiores e menores. Claro, dentro dos maiores eu tenho fratura anterior causadas por pequenos traumas, o sexo feminino, baixa massa óssea, raça branca, asiática, é, né, menopausa precoce antes dos 40, algum histórico de fratura já familiar, né, ou do colo do fêmur, uso de corticoides também. Entre os fatores menores, o que eu não posso esquecer? Eu vou ter as doenças que vão induzir essa perda de massa óssea, o hipogonadismo também primário ou secundário, baixa estatura e peso, né, IMC abaixo de 19 quilos por metro quadrado. E assim, nós temos esses fatores aqui, ele está disponível para vocês no material que eu mandei para vocês em PDF, que é o caderno, então eu vou tentar ser mais sucinta possível, tá? Referente ao diagnóstico de osteoporose, gente, muito importante avaliar o histórico clínico, né, da clínica, né, histórico clínico. Então, assim, a investigação tem que ser uma investigação minuciosa dos fatores de risco para essa osteoporose e para as fraturas também. Avaliação das mulheres pós-menopausa. Mulheres pós-menopausa, apresenta um ou mais fatores de risco, tá, elas entram nessa história, né, nesse histórico, né, nessa anamnese. Após 65 anos, quando a gente fala do sexo feminino, não precisa ter fator de risco, não, tá? Vai ter que fazer essa investigação minuciosa também com relação a esses fatores, tá? Independente de presença ou não de fator de risco. Então, gente, a osteoporose, ela é uma doença assintomática, geralmente o primeiro sinal a pessoa vai descobrir quando tem o quê? Fratura, tá? Ela é representada por esse agravamento da doença, sendo que as mais frequentes seria a coluna lombar, né, e o colo do fêmur, tá? Ainda falando do diagnóstico da osteoporose, exame físico, né, os seguintes itens são fundamentais para essa avaliação da pessoa com osteoporose. A estatura da pessoa é um item importante, o peso corporal, hipercifose dorsal, o abdômen, se essa pessoa tem um abdômen protuso, e outras deformidades esqueléticas. Ainda nessa avaliação diagnóstica, além do exame físico, eu vou ter avaliação laboratorial. A avaliação laboratorial, ela serve para excluir tipos de doenças de perda óssea, né, principalmente por conta disso, né, eu vou excluir, por isso que eu utilizo, tá? E para avaliar também qualquer distúrbio de metabolismo mineral, né, que possa contribuir para isso. E aí, então, eu peço o hemograma completo, a dosagem de TSH, VHS, dosagem de cálcio e fósforo, ureia, creatinina, principalmente creatinina, porque no idoso tem uma queda, assim, na idade já 50, 60 anos, tem uma queda na creatinina, né? A fosfatase alcalina. Aí nós temos outro critério de avaliação, que vai ser a avaliação por imagem. Então, a avaliação por imagem, nós temos as radiografias, que ela, não, assim, tem baixa sensibilidade quando a gente fala da radiografia, porque ela vai detectar aquela alteração que tiver uma perda óssea superior a 30%. Gente, superior a 30% é muito, né, para uma pessoa. E o padrão ouro é a densitometria óssea, tá? Ela, sim, ela é muito mais precisa, né, e daí a gente tem alguns critérios. Na avaliação por imagem, quando eu falo da densitometria óssea, ele é o exame de referência para esse tipo de diagnóstico da osteoporose. Então, eu vou fazer, através dela, uma avaliação da coluna lombar e do colo do fêmur e também do antebraço, né, que esses são os critérios pela Organização Mundial da Saúde. Rastreamento de todos os pacientes assintomáticos? Não, não faço de todos os pacientes, tá?
Eu faço aquela busca ativa, né, desse diagnóstico em pacientes que são considerados pacientes de alto risco, especialmente com risco de fraturas, e a gente vai esmiuçar um pouco mais quem são esses pacientes de alto risco, tá? E, claro, eu repito esse exame aí, pode repetir esse exame dentro de 24 meses. Então, eu tenho esse outro quadro, que também é do caderno, e aqui traz para mim, a avaliação por imagem, quem está nessa indicação da realização da densitometria óssea. Mulheres acima de 65 anos, mulher com deficiência estrogênica com menos de 45, peri e pós-menopausa com fatores de risco, né, conforme aquele quadro 2, mulheres com uma amenorreia secundária prolongada por mais de um ano, e todos os indivíduos que têm apresentado fratura por mínima ou atraumática, né, um trauma mínimo ou atraumático. Indivíduos com evidência radiológica de osteopenia, e aí quando a gente fala de osteopenia, lembrem-se lá da caderneta da saúde do idoso, que a gente faz aquela avaliação da osteopenia através da circunferência da panturrilha esquerda, tá? Então, a gente tem isso como um dos critérios lá de avaliação, lá na caderneta da saúde do idoso. Homens acima de 70 anos, indivíduos que apresentem perda de estatura, né, maior que 2,5, vai perder a estatura quanto mais idade nós ficarmos? Sim, porque a gente tem uma perda óssea aí. Agora, acima de 2,5 já me chama um alerta, tá? Ele acende um alerta para mim. Então, nós temos esses critérios. Com relação à prevenção e tratamento de osteoporose, gente, ela começa lá na infância, tá? Então, eu não vou prevenir a osteoporose quando eu ter meus 60 anos. Por favor, não vamos cair nesse erro da gente pensar na saúde do idoso só a partir dos 60. Ali eu vou tentar trabalhar só com, sabe, com a cura de algo que já vai estar estabelecido. Então, a saúde do idoso, a gente tem que iniciar bem antes, ainda quando jovem, quando criança, a alimentação influencia, atividade física influencia, suplementação de vitamina D ou exposição ao sol também, né? Além dessas melhorias aí, né, que isso traz as condições de equilíbrio da visão, tá? Tratamento da osteoporose, como eu disse, ele vai incluir, sim, né, uma alimentação saudável, atividade física, exposição solar, né, ou suplementação de vitamina D, além dessas medidas preventivas de queda e uso de medicamentos, tá? No caso da osteoporose secundária, além desses cuidados que eu tenho com a osteoporose primária, eu vou ter também relacionada à doença de base que já está estabelecida. Isso aí, a gente termina então essa parte aí, com relação às principais doenças e medicamentos, né, na atenção da saúde do idoso. Fiz alguns outros slides e eu vou estar compartilhando com vocês. Deixa eu ver quanto tempo, eu não coloquei o cronômetro, não sei se vai dar tempo, mas eu vou, nessa aula, eu vou separar por tópicos, tá? Vou realizar, então, a gravação por tópico para vocês, para que a gente não tenha nenhuma confusão ali na hora de vocês separarem o material. O que eu falo para vocês, gente? Estudem essas questões. Ainda mais se você nunca ouviu falar nesse assunto, é o primeiro contato, estudem, tá? Como eu disse para vocês, eu vou repetir, esses materiais é o que eu vou utilizar, inclusive já está até pronta, já, 90% da segunda avaliação, né, da nossa avaliação, ela já está pronta, já, e aí eu compartilho com vocês, esses materiais vocês já têm, tá bom? Só estou fazendo esse vídeo por conta dessa situação aí da última semana, e aí está gravado, vocês podem acessar conforme a disponibilidade de vocês, né, conforme a solicitação por vocês mesmos, deixar a aula gravada. Tá ok, então, gente? Vamos, então, para daqui a pouco a segunda aula eu vou estar postando para vocês, tá? Um abração para vocês.